Olá para você, estamos começando mais uma edição do nosso programa Controle Externo, programa que fala sobre as atividades do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e que é gravado aqui no auditório, no plenário, professor José Luiz de Anhaia Melo, na sede do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, no coração da capital paulista, na região da Sé. A nossa transmissão ocorre por vários canais, você pode nos assistir por diferentes maneiras. Nós estamos no ar aqui na TV Alesp, na Rede Alesp, a quem já agradeço o carinho dessa parceria, que já passa mais de 1 ano e meio que estamos aqui transmitindo os nossos conteúdos. Estamos também nas redes sociais do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em nossos canais, como por exemplo o YouTube, que já convido você a curtir, convido você a se inscrever e a ativar o sininho de notificações para ficar sabendo de todos os conteúdos que nós colocamos por lá. Reportagens, entrevistas, programas como este, além de lives e transmissões dos nossos eventos e o canal da EPCP, onde tem também transmissões e lives de cursos, palestras e assuntos de suma importância. Agora, se você é como eu, apaixonado por podcast, o podcast TCESP também tem todo o conteúdo do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo por lá. Você pode ouvir a nossa programação nas principais plataformas da podosfera mundial. Bom, o programa Controle Externo dessa semana conta com a presença do diretor técnico do Departamento de Supervisão da Fiscalização 2, a DSF 2, Alexandre Teixeira Carsola. Alexandre Carsola, meu amigo, muito obrigado pela presença. Que honra tê-lo aqui. Boa tarde, Cajuru. A honra é minha poder participar desse programa, levar um pouquinho do nosso tribunal para o público aí que ainda não conhece tanto nossa atividade, então acho que a intenção desse programa é justamente essa, né? Mostrar um pouquinho o tribunal, a importância do nosso papel para esse grande público, essa grande audiência. De fato, viu Carsola, porque é bom que você fez essa menção, porque felizmente a gente recebe muitos feedbacks e tem sido positivos no sentido de, poxa, vocês atingiram o objetivo em colocar um programa que chama Controle Externo, que é justamente a atividade do tribunal de exercer o controle externo e com cada convidado de uma área diferente mostrar tudo o que o tribunal faz, né? Então nós tentamos fazer isso, dar mais visibilidade e também numa linguagem que seja acessível a todos para que aproxime ainda mais. Então eu fico muito feliz com os números, com o resultado, com o que as pessoas vêm nos dizer. É um trabalho de uma equipe inteira aqui do Tribunal de Contas, a gente não faz nada sozinho, então tem todo o time do pessoal da Diretoria de Serviços, da Comunicação Social, do Gabinete da Presidência, né? E de todas as áreas que, como você, está aqui hoje, dispensando um pouco do seu tempo, da sua agenda, para poder conversar sobre esses assuntos. Muito bom você ter tocado nesse assunto, agradeço uma vez mais, em nome de toda a nossa equipe, e agradeço ao público que faz com que esse programa seja necessário. Deixa eu te apresentar aqui, Carsola, paulistano, né? Paulistano da capital, nascido aqui na capital de São Paulo, está no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo desde 1986. Portanto, é um servidor público, atua na vida pública há 37 anos, posso dizer assim. Exato, próximo dia 30 de junho, 37 anos. 37 anos que eu entrei aqui de no vida tribunal. Pública. Puxa vida. Graduado em Administração de Empresas pela FMU, Faculdade Metropolitanas Unidas, desde 1989, e também possui graduação em Direito pela Universidade 9 de Julho, a Uninove, desde 2008. Em março de 2003, até então, tem sido, e com muita competência, senão não estaria, o diretor técnico do Departamento de Supervisão da Fiscalização 2, DSF 2, que é uma área vital do Tribunal de Contas e que nós vamos passar a conhecer a partir de agora. Até porque, né, Carsola, a fiscalização está no nosso DNA. É para isso que nós existimos aqui. É isso. Exatamente. O nosso papel principal é a fiscalização. E os departamentos de supervisão da fiscalização, que são dois, departamento 1 e 2, um é dirigido pelo meu colega Massaro, o 2 por mim, que cuidam de toda a estrutura da fiscalização do tribunal. Somos subordinados à SDG e temos abaixo de nós todas as diretorias de fiscalização na capital, que são 10 DFs, né, mais a DCG, e as 20 unidades regionais espalhadas aí pelo interior. Tudo, ou seja, né? Tudo, todas. Vamos entender então essa divisão para o nosso público que nos acompanha. Nós temos a SDG, a Secretaria de Diretoria Geral, para quem já acompanhou o nosso programa, né? O Dr. Sérgio já participou aqui, Dr. Sérgio Siqueira Rossi, que é o secretário-diretor-geral.
a Secretaria de Diretoria-Geral, o próprio nome é autoexplicativo, e aí nós temos as duas diretorias de fiscalização, as DSFs, né, as diretorias de supervisão. Então nós temos, para cuidar do estado de São Paulo todo, que é a área de abrangência do nosso tribunal, exceto a capital paulista, nós temos 10 diretorias de fiscalização, que aí tem divisões variadas, e mais a atuação das unidades regionais, é isso então? Exato. Mais a diretoria de contas do governador. São dois departamentos de supervisão. São departamentos. E nós temos aqui na capital duas DEFs que são especializadas em terceiro setor, que é a primeira e a 10ª, porque o volume de recursos que o terceiro setor movimenta é muito grande. Então, há uns anos, a gente entendeu por bem deixar duas diretorias especializadas nisso. E tem sido um grande ponto de atenção, né? O terceiro setor vem crescendo absurdamente, né? Os repasses. O volume de repasses é enorme, são mais de 15 bilhões. E da segunda à nona DF, elas cuidam dos municípios aqui da Grande São Paulo, mas toda a área estadual, né? Todo do governo do estado, que está concentrado aqui em boa parte na capital. Tirando umas universidades pelo interior, umas unidades gestoras executoras, a grande maioria está aqui na capital, que são mais de 800 unidades. E num total, entre área municipal e estadual, a gente fiscaliza mais de 3.400 órgãos. 3.400 órgãos. Bom, e quando a gente fala desse universo fiscalizado, que é gigantesco, a gente fala de absolutamente tudo, né? Quando a gente fala questões do governo do estado, tem as contas do governador, que são, né, feitas nessa parte, mas nós temos, por exemplo, a Polícia Militar, a Secretaria da Cultura, nós temos a Fundação Padre Anchieta, nós temos o metrô, nós temos a CPTM, todas essas empresas que também são, né, ligadas ao governo, que recebem, né, essas verbas públicas, esse universo fiscalizado, então, se torna uma coisa gigantesca. Nós temos que entender de tudo. Sim, com certeza. Você vê, na área estadual, a gente tem as secretarias de Estado, que tem as suas unidades gestoras, Sim. que no total são mais de 800. Puxa vida. Tem as fundações, tem as empresas públicas, tem economias mistas, tem as autarquias, tem os outros tribunais, tem o nosso próprio tribunal, que a gente fiscaliza também. A gente fiscaliza o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo também, e envia o resultado desse julgamento para a Assembleia Legislativa. Então, o universo é muito grande. E pelo interior, né, que as prefeituras também têm a mesma estrutura. A gente tem as prefeituras, as câmaras municipais, são 644, prefeituras, 644 câmaras, mais as autarquias municipais, fundações municipais, empresas públicas municipais, economias mistas municipais. Então, o universo é muito grande e o volume de trabalho é enorme, né? Se o estado é essa enormidade, cada município é uma réplica, só que menor. Como nós temos a Assembleia Legislativa, as cidades têm as câmaras municipais. Nós temos as contas do governador, o executivo estadual, nós temos os executivos municipais e tudo aquilo que orbita, né, no entorno, né? E em se tratar, eu imagino, Carsola, nessa sua experiência de 37 anos de vida pública aqui no tribunal, nessa caminhada, em conversa até mesmo, né, que a gente sempre tem aqui um intercâmbio muito bacana com outros estados. Mas São Paulo é uma coisa... São números muito mais robustos, né? Além de ser números muito mais robustos em volume de recursos, todo São Paulo é o segundo orçamento do país, né? Está atrás só da União. Sim. E além de ser números muito mais robustos, o volume de processos que a gente tem também é enorme, né? São, como você já falou, são as contas das prefeituras, as contas das câmaras, e desses demais outros órgãos. Além disso, a gente tem todas as admissões de pessoal, todas as aposentadorias, aí eu já estou falando nas esferas estadual e municipal, contratos, repasses públicos ao terceiro setor, que a gente falou que tem aqui na capital, são duas diretorias especializadas, mas todas as unidades regionais também fiscalizam todos os repasses feitos pelos municípios, né? A gente tem municípios que são menores, é só prefeitura e câmara, são só dois órgãos. E tem outros que são enormes, se a gente pegar os que circundam aqui a Grande São Paulo, como Guarulhos, São Bernardo do Campo, são as estruturas maiores até que de alguns estados aqui pelo país.
E a importância de nós termos as unidades regionais, Carsola, porque elas são 20, elas são posicionadas estrategicamente, é muito interessante você observar. Convido você a acessar o site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e encontrar o link Unidades Regionais. Aí tem um mapa, né, que tem uma divisão muito precisa do Estado, né, com 20 unidades, 20 tribunais de contas iguais a esses, só que localizados em pontos estratégicos. Isso dá capilaridade ao trabalho, tanto nosso em relação ao que a gente vai buscar e fiscalizar, mas também na proximidade do gestor com a unidade regional. Porque às vezes o cara está lá do outro lado do estado, poxa, mas eu preciso ir para São Paulo, fica difícil, etc. Então não tem essa desculpa, né? Exatamente. A ideia é essa justamente, né? Nossa lei orgânica, o nosso regimento interno, prevê que o tribunal atuará de forma desconcentrada. Então as unidades regionais começaram lá em 1988, quando foi instalada a primeira. Eu já estava aqui no tribunal, foi em Araçatuba, e aí veio ampliando até chegar nesse número de 20, como você falou, em pontos estratégicos, porque a ideia era justamente essa, aproximar o tribunal do jurisdicionado. Não só para a gente fiscalizar, mas para a gente receber o jurisdicionado também, tirar dúvidas, ele poder ir visitar o tribunal, conhecer o diretor, conhecer quem fiscaliza, tirar alguma dúvida, protocolar um documento. Se bem que hoje em dia, depois da pandemia, a gente teve que se adaptar, essa parte de protocolo hoje ficou meio superficial, porque a gente tem hoje tudo eletrônico, né? O nosso protocolo, você consegue protocolar um documento pelo seu celular. Isso. E como é que é essa questão, inclusive falando desse seu tempo de casa, do tempo que eu estou aqui no tribunal, eu fico impressionado em ver como a tecnologia permeia o tribunal. Houve avanços, né? Se nós falarmos de sistema Aldesp, nós estamos na fase 5 agora, que é justamente falando sobre terceiro setor, o input de informações, processo eletrônico. Até hoje mesmo estava conversando com alguém no gabinete, mas já faz mais um tempão que eu já não recebo um processo físico, né? Significa que as coisas estão andando bem, né? A tecnologia tem sido uma grande parceira na fiscalização, tem sido uma grande parceira na coleta de dados, porque nós trabalhamos com dados aqui. Poxa, não tem outro meio. E também o próprio gestor, o jurisdicionado, não pode se fazer, né, não sabia, porque a tecnologia também ensina. Como é que você vê essa questão ao longo do tempo que você está aqui, Carsola? Eu diria que se não fosse as unidades regionais e não fosse a tecnologia, hoje o tribunal seria inviável, não teria como fiscalizar. Puxa. Esse volume de órgãos, esse volume de recursos, de unidades, se a gente não tivesse as unidades regionais e a tecnologia. A tecnologia é essencial. A gente faz hoje um trabalho que são as fiscalizações ordenadas, que a gente começou. Teve um embrião lá em 2014, que a gente foi ver uns regimes próprios de previdência, veio uma informação do Ministério da Previdência que estava tendo algumas aplicações por esses regimes próprios em fundos duvidosos. Então, a gente tem uma rotina de fiscalização. Quando a gente chega para fiscalizar e vai ver uma coisa diferente, um já liga para o outro, fala, o tribunal veio aqui, eles pediram para ver esses fundos. Então, quando você sai da rotina, um alerta o outro. E aí a gente pensou, a gente vai ver essa matéria que é diferente, como que a gente faz para ver tudo ao mesmo tempo? Vamos evitar essa comunicação. Aí a gente fez um treinamento com mais de 200 agentes. Foi dado esse treinamento por funcionários do Banco do Brasil, especialistas em investimentos. E aí a gente fez o treinamento em Araraquara, que a gente tem uma subsede da Escola de Contas Públicas, você conhece bem. Com certeza. E aqui também. E a gente foi em 104 fundos de previdência no mesmo dia, ao mesmo tempo, para ver essa mesma coisa, essas aplicações. Então, Isso foi o embrião das fiscalizações ordenadas, que em 2016 voltaram para ficar. Então, já são mais de 40? 45. 45 Até hoje, ações. 45 fiscalizações ordenadas. Tudo isso seria inviável se a gente não tivesse a tecnologia, porque essas fiscalizações ordenadas são acompanhadas em tempo real por qualquer contribuinte. Isso que eu acho legal. Nós já falamos aqui em alguns outros programas sobre as ordenadas, mas eu queria aprofundar um pouco com você, Carsola, porque foi
um dos primeiros grandes atos do tribunal que eu testemunhei quando cheguei aqui. Né? Acho que em uma semana que eu estava aqui, houve uma ordenada e eu fiquei besta com aquilo que eu vi. Porque tinha um telão no gabinete da presidência, com os dados, o input de dados vindo em tempo real, onde os agentes estão em campo com tablets. Olha, encontrou a irregularidade, ele fotografa, a foto já cai aqui, de onde é, o que é, o descritivo, etc. e tal. E nós aqui nesse gabinete de crise, né, onde a gente vai acompanhar, não é encastelado. Como você disse, o contribuinte pode acessar, é aberto e em tempo real verificar. E você vai lá vendo. Tantos de X de tantos locais fiscalizados, como se fosse uma apuração eleitoral. Tantos por cento já foram, tantos agentes estão sendo utilizados, um mapa do Estado pipocando as cidades e com uma tecnologia toda nossa. Exatamente. Desenvolvida aqui. Exatamente. Nós temos um corpo técnico aqui na área da tecnologia que é sensacional. Sensacional. Merece os nossos elogios. E é o que você falou, esse telão que você vê na presidência, com todos esses dados, o mapa, fotos, dados, estatísticas, conforme vai terminando uma unidade, já vai entrando na totalização. Isso aí o contribuinte pode acompanhar pelo nosso site, pelo YouTube, esse mesmo telão fica disponível na internet. Tempo real, né? Então, dar essa transparência. Transparência é um pilar importantíssimo quando se fala de recurso público, né? E é uma das coisas que o tribunal bate bastante na tecla. A fiscalização ordenada, onde os agentes saem em todo o estado, na mesma hora, na mesma data, para fazer uma fiscalização com efeito surpresa, para não ter como mascarar situações. E elas já tiveram sobre vários assuntos. Resíduos sólidos, educação, teve também de saúde, uma série, uma enormidade de assuntos que estão também no nosso site do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, tce.sp.gov.br, e ajuda muito, dá para você ver. E aí o tribunal vai cobrar. O tribunal vai fazer um relatório, vai mostrar, vai devolver para as localidades, para quem é de direito cuidar daquilo e falar assim, olha, essa irregularidade foi encontrada. E aí eu quero entrar num outro assunto com você também, Carsola, sobre essa questão de que o tribunal, nós temos esse nome, tribunal, mas não precisa ter um caráter, não é a ideia, uma coisa persecutória. Mas nós queremos mostrar e queremos que as coisas aconteçam como deve ser feito. E aí nós temos o lado pedagógico do tribunal. Nós temos o ciclo de debates, que acontece há quase 30 anos, onde o tribunal vai às cidades para falar, olha, esses são os assuntos mais importantes nesse momento. Como nós estamos fazendo neste ano, 2023, terceiro setor, tecnologia da informação, com muita coisa acontecendo, planejamento, né, uma série de ações que são atinentes ao momento. Tem isso também, uso da tecnologia, caráter pedagógico. Aqui ninguém quer ser só o cara que aponta e para de fazer errado, etc. Nós vamos continuar cobrando, mas nós também queremos ensinar para que não aconteçam os erros, um caráter preventivo. Exatamente, né? Porque o nosso objetivo qual que é? Que o dinheiro público seja gasto, investido da melhor maneira possível, né? Então, acho que esse caráter pedagógico é bem importante, como você falou, nós estamos no 27º ano do ciclo de debates, e fora agora outros instrumentos que vieram também, mais recentes, as lives, toda semana tem uma live, toda semana tem um curso, não só para o público interno, mas para o público externo também. Então, quer dizer, o tribunal oferece treinamento a todo momento. E a ideia é justamente essa, você treinando o gestor, você dando diretrizes, dando dicas, a gente tenta evitar que erros aconteçam, porque o papel do tribunal é fiscalizar e não penalizar. É lógico que existe, tem penalidades, claro. O tribunal aplica muita multa, mas isso faz parte da nossa rotina do trabalho. Mas a ideia também é orientar, que faz parte da nossa missão, para o bom uso do dinheiro público. Só voltando um pouquinho das ordenadas, eu quero falar, tem hora para começar e para terminar. E quando a gente termina a ordenada, no dia da ordenada, às 5 horas da tarde, a gente já tem um relatório, um pré-relatório, pronto de tudo que foi apurado, com dados consolidados gerais, e isso é muito bacana. A gente disponibiliza em nosso site também, depois de conferido, né? Então a população também pode ver o que aconteceu, o que foi feito naquela ordenada, o que foi apurado. Todas as 45 ordenadas estão lá no nosso site, com todos os resultados, todas as respostas.
é muito interessante. Inclusive, já que você voltou no assunto, eu também volto, que ficou uma outra pergunta. Nós tivemos a primeira ordenada nacional este ano, porque houve no ano passado uma conversa com a Atricom, né, a Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, para um intercâmbio justamente dessa nossa tecnologia, dessa nossa ferramenta, né? E os outros tribunais se encantaram, nós ficamos muito lisonjeados, né, com uma atitude dessa, de suscitarmos o interesse dos outros tribunais em falar assim, poxa, como que é feito? Nós também queremos. Isso mostra como os tribunais estão imbuídos disso, de fazer um país melhor, de cuidar das coisas melhor para a população. E nós tivemos essa ordenada nacional, né, que foi uma primeira nesse ano de 2023, mostrando tanto como nós estamos avançados, pensando no futuro e também colaborando para o Brasil. Exatamente. Como você falou, ano passado, em outubro, vieram aqui uns conselheiros do Comitê Técnico de Educação do IRB conhecer como era o funcionamento das ordenadas. Nós mostramos, conversamos com eles, e eles surgiram com a hipótese de fazer uma ordenada nacional. A gente falou que estava à disposição, por causa da nossa expertise, né, já desde 2016, toda a tecnologia. Então, por iniciativa do IRB e da Atricom, surgiu essa ideia e ela foi executada agora em março. Foi a primeira fiscalização ordenada nacional, que contou com a participação de todos os tribunais de contas, dos 32 tribunais, em todos os estados, no Distrito Federal. Foram em um único dia, a gente fez aqui em um único dia, os outros tribunais, como não tinha a mesma expertise, em 3 dias, mas foram 1.082 escolas. Olha só, e educação é a base de tudo, né? É impressionante que os problemas detectados são os mesmos em todos os cantos do Brasil, que é uma pena, né? E esse é o alerta, ao evidenciar isso, né, Carlos Sola, que o cidadão, porque aí isso vira notícia, né? Aí falo eu como jornalista, isso nos chama a atenção como jornalistas. E aí nós damos a notícia e o cidadão que assiste tem que falar assim, poxa, então quer dizer que preciso cobrar meu gestor. Preciso cobrar a pessoa, porque quem está na cadeira de prefeito, de vereador, de deputado, etc, está lá porque foi depositada a confiança da população. E aí a população tem que ver se aquele serviço público está funcionando como deveria ou não, né? Então aí é importante isso. A fiscalização acontece, a publicidade é dada e o cidadão que está aí do outro lado nos assistindo tem que absorver essa mensagem e fazer o seu papel e cobrar. E, bem lembrado, eu tinha esquecido aqui de mencionar o IRB, né? Instituto Rui Barbosa, que não à toa tem o nome, né? A Casa do Conhecimento dos Tribunais de Contas, né? Exatamente. Também o Instituto Rui Barbosa, que faz trabalhos excepcionais. Nossa representante lá, a conselheira Cristiana, né? Que está na diretoria, né? No conselho do IRB. Então, o nosso abraço ao Instituto Rui Barbosa também e à Atricom, sem dúvida. E aí, quando eu falo dessa questão, Carçola, de o cidadão estar ali, vendo a notícia, poxa, escola, banheiro que não tem porta, merenda vencida, o transporte escolar sem banco, com pneu careca, documento vencido, escola com infiltração. Aí fala, não, mas o dinheiro está sendo aplicado. Aí nós esbarramos num outro assunto e num outro tema que está sendo muito abordado e é muito importante. Eficiência. Não basta pôr o dinheiro, também não é isso que o tribunal cobra, só tem que pôr o dinheiro, não, mas não é às vezes o quanto, né, mas é o como. Isso é importante. Exatamente, não é só gastar. Eles têm um mínimo constitucional que todo município tem que aplicar na educação, tem que investir na educação, 25%, mas além de investir esse mínimo, tem que investir bem, tem que gastar bem. Tem que ter planejamento, que o nosso presidente sempre fala, planejamento é a base de tudo. Se você não tiver um bom planejamento, você vai gastar mal. Então, na nossa própria casa é assim, né? Pois é. Se a gente não planeja, a gente acaba gastando no que não precisa. E aí é o que a gente vê, a gente acaba vendo essas situações que você falou, né? Problema em banheiros, problema de segurança, 80% das escolas visitadas não tem o AVCB, que é básico, né? A segurança das crianças, exatamente. E é isso, e esse trabalho chama muita atenção da imprensa, dá uma grande divulgação na mídia e com isso também procura se estimular o controle social, né? Exato. Para o eleitor ir lá cobrar o candidato dele, que se tome as providências, que o dinheiro seja bem investido. E aqui faço um parêntese para você que está aí e fala assim, tá, ok, mas como é que eu posso fazer isso? Se eu quiser denunciar alguma coisa para o Tribunal de Contas, é muito simples. Tem vários canais, vários. Você pode entrar no site, você pode... Lá tem telefones, etc. Mas eu vou dar uma dica, porque todo mundo está sempre com o celular na mão.
o aplicativo Portal T-CESP, que é muito bacana. A nova versão tem a nova versão vem com atualizações de setores e de áreas muito importantes. E lá você pode, no Fiscalize com o T-CESP, fazer uma foto de uma irregularidade, aquela obra que não termina nunca, uma situação que você vê que está errada, você pode utilizar o aplicativo justamente para isso. E lá você pode cobrar, né, do tribunal. A sua denúncia vem para cá, ela é apurada e as coisas andam como deveria. Mas como? Com a sua participação. É muito importante você que está aí do outro lado exercer também esse controle social, porque tudo é de todos, né? A gente tem que pensar no bem comum, como sempre. Carçola, a gente vai se encaminhando para o final. É muito rápido aqui a nossa conversa, mas eu queria saber de você, estou perguntando para algumas pessoas em especial, porque ano que vem o tribunal faz 100 anos, um centenário. E você, olha, se a gente for, já que nós somos o tribunal dos dados e dos números, né? Você tem aí 37% de história desse tribunal. Exatamente. E ano que vem 38% durante o centenário. O que você... Falamos, né, desse avanço na tecnologia, mas como é que você vê o Carçola que entrou no tribunal, aí saindo da faculdade, né, para tantos anos passando, tanta gente que já passou por aqui, já saiu, outros tão jovens que estão chegando aí agora. Uma mensagem mesmo, né, do que o tribunal representa para você, né, e dessa importância de esse trabalho não parar, né, de continuarmos e que venham aí os 200, os 300 e que as instituições se fortaleçam como devem ser. Fernando, é um orgulho muito grande fazer parte dessa história, né? São 37 anos aqui, o tribunal faz 100 anos, no ano que vem, então, você vê 37%. E além de 37%, é mais de 50% da minha vida, né? Porque eu entrei aqui com 18 anos, hoje eu estou com 55. Então são 37 anos, mais que o dobro, né, da idade que eu entrei. 2 vezes a idade que eu entrei, aliás. Então é um orgulho muito grande, é uma alegria, eu adoro o que eu faço, eu adoro o Tribunal de Contas, eu acho que é um órgão que sem ele seria muito ruim para a sociedade. Já é difícil com ele, sem ele então seria muito mais difícil. E espero que o tribunal continue avançando assim, porque é um tribunal totalmente diferente de quando eu entrei aqui. Eu sou totalmente diferente, eu era magrinho, cabeludo, hoje eu estou mais velho, estou careca, mas me orgulho muito do órgão que eu trabalho, das pessoas que eu convivo aqui, já saíram vários, entraram outros, e é uma satisfação muito grande fazer parte dessa corte. É um orgulho muito grande. E hoje, como você falou, né, do celular, todo mundo tem o Tribunal de Contas na palma da mão. Pode interagir com a gente, pode fazer denúncia, pode dar sugestão, tem a ouvidoria, tem vários canais. É verdade. Mas hoje todo mundo tem o tribunal na palma da mão, porque todo mundo tem o seu celular, né? Nós não estamos encastelados, né? Pelo contrário, nós queremos cada vez mais nos misturar, né, e nos colocar a serviço com essa evolução que a gente vê. Carçola, muito obrigado. É um prazer ter mais um amigo desses que eu fiz aqui no Tribunal de Contas, para poder trocar uma ideia, bater um papo, explicar para as pessoas o que a gente faz aqui. Eu acho que isso é muito bacana. Obrigado por tirar um tempinho da sua agenda. Eu sei que são muitos afazeres, mas é legal ter alguém aqui para contar histórias e para falar como é importante cuidar da coisa pública. Com certeza. Eu que agradeço, foi um orgulho ter participado desse programa e quando precisarem, estamos à disposição. Muito bem, obrigado, Carçola, e a você que nos acompanhou até agora, também fica o meu agradecimento de sempre. Obrigado pelo carinho da audiência, pelo prestígio com o nosso trabalho e sempre. Quer saber mais sobre o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo? tce.sp.gov.br e também visite as nossas redes sociais. Até o próximo programa. Tchau!